Vamos lá, pessoal. Bom dia. A nossa aula de hoje é a nova ordem mundial. Ordem ou desordem, como se abrevia bem no título do nosso texto. Esse é o capítulo 5 do livro Sais. Nova ordem mundial. Com o fim da Guerra Fria, a bipolaridade existente entre os Estados Unidos e a União Soviética acaba e surge uma configuração política, ou melhor dizendo, uma nova ordem mundial a partir desses aspectos capitalistas pretendentes pelos Estados Unidos. Nisso, os Estados Unidos alavancam seu mercado comercial, suas vendas, suas relações com países e adiante outros países se fazem aliança nesse sentido de também adotar o sistema capitalista e de desenvolvimento para se tornarem a nova organização mundial do planeta, onde vamos ter a Alemanha, Reino Unido, França e Japão, que são supremacias econômicas, política e militar, ou seja, o poderio bélico de armamento. A política de dominação de persuasão sobre os lugares ainda em desenvolvimento é tão extensa que isso nos deixa cada vez mais fortificado no cenário econômico mundial. Veja bem esse mapa que ele mostra para a gente. Todos os continentes, mostra essa linha vermelha que faz uma divisão, é como se fosse o país do norte, o país do sul, mas se colocar o Japão ali, ele vai ficar mais ou menos entre um eixo fragmentado, norte e sul. No entanto, ele dá destaque aos países. Então, Estados Unidos, vamos colocar a União Europeia, pelos países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido, e o Japão, que se configurou uma grande potência econômica mundial. Dentro disso, vai surgir a contextualização do que é a globalização e a mundialização. A mundialização ela é um resultado da intensificação das relações que se estabelecem entre os agentes econômicos dos diferentes pontos do espaço mundial, como, por exemplo, a expansão das empresas transnacionais. Quando a gente traz, por exemplo, uma Samsung, traz a McDonald's, traz a Coca-Cola como exemplo, são empresas que nasceram em algum país europeu ou país norte-americano e de lá trouxe uma ramificação, uma empresa, um pedaço dela se instalou no Brasil. No Brasil, foi se instalando nas capitais dos estados brasileiros. Isso se chama uma mundialização do que é o produto, porque esse mesmo produto da Coca-Cola ou da Samsung também se instalou em alguns países da África, alguns países da Europa e alguns países da Ásia. Então, acaba sendo a mundialização, onde todos têm conhecimento e consumo dos produtos dessas grandes empresas que podem se caracterizar como mundial. A globalização, ela já entra com a integração entre as várias sociedades do planeta. As empresas multinacionais ampliam seus lucros mundialmente pela produção descentralizada, ou seja, aquelas empresas elas que já têm domínio no mercado há muito tempo, como as próprias montadoras da Ford, da Volkswagen, que pertence à Alemanha, da Toyota, que vem da Ásia, elas saem dos seus países também, elas passam a se instalar nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Lá eles começam a ter uma grande produção desses produtos que são comercializados dentro desses países, mas o lucro ele é retido todo aos país sede dessas empresas. A globalização ela não vem só nesse sentido desse comércio das empresas, ela vem também trazer os aspectos tecnológicos. Quando, por exemplo, as relações de comunicação se intensificam, internet, fibra ótica, vias de rádio, é, aparelhos tecnológicos dos mais variáveis. Nesse processo, vão colocar as tecnologias na discussão e as desigualdades que vão posteriormente a isso, porque com ela, os fluxos da globalização, que são um avanço tecnológico, eles permitem entender o que se organiza em redes, ou seja, os fluxos se estabelecem por onde circulam produtos e informação, formando redes de transporte e redes de comunicação. No primeiro momento, as redes de comunicação, nós vamos ter os computadores, os celulares, as fibras óticas, os satélites, que fazem uma conexão em que você faz um negócio, compra uma passagem de um lugar para o outro, você compra mercadorias de um continente para outro em questão de segundos, você agenda viagens, você fotografa reportagens de jornalismo, você mantém o mundo conectado incessantemente, de forma bem mais prática. E as redes de transporte, elas vão ter aquelas contextualização conectada à globalização, porque se no passado tudo era mais demorado, desde a colonização, com o passar dos anos a tecnologia se aprimora, os meios de transporte também vão ficando mais acelerados, como as linhas de trens, as embarcações dos navios cargueiros, os aviões que podem trazer em menos de 24 horas pessoas de um lugar para o outro, mercadorias de um lugar para o outro, produtos alimentícios de um lugar para o outro. Então tudo isso é uma rapidez e uma racionalidade de fluxos que estão conectados. Então a globalização ela vem a ter esse avanço técnico científico dentro do mercado e dentro da sociedade e dentro das culturas principalmente.
Dentro desse trabalho, desse assunto, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o geógrafo Milton Santos e a globalização, fazendo um resumo sobre as conceituações que ele diz a respeito da globalização cultural, econômica e solidária, que vai estar disponível nesse link que eu estou mandando para vocês e vai no roteiro de atividades pelo Clipe Escola. A data de entrega é até dia 24 às 23h55. As desigualdades que vão existir perante a globalização é o seguinte, porque as empresas que se instalam no mundo subdesenvolvido, com forma de buscar mão de obra barata, nem todas as pessoas têm acesso a benefícios da modernização. Vai ter países aí que as pessoas moram ainda em forma precária, as pessoas ainda não têm acesso à tecnologia, as pessoas não têm trabalho, não têm emprego para sobreviver e dispor desses avanços que a globalização vem trazendo. Quando ela fala de desigualdade, é porque a globalização ela atinge o mundo todo, mas não a todos os lugares. Embora ela esteja em várias partes do mundo, nem todos os lugares desse mundo vão estar presentes e usufruir dela, como a própria África, a própria América do Sul, que vão ter países com periferias de desigualdades. Nisso, os países que não têm esse desenvolvimento, é claro, eles também não conseguem competir, ter uma indústria para vender mundialmente, nacionalmente, porque já tem as grandes empresas ali instaladas, que já têm um monopólio, construir um império, e é difícil você combater, tentar chegar a se aproximar desse comércio, então não desenvolve a economia do seu país, nem para a sua população. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas não têm acesso nem a celulares em alguns lugares do mundo, como na própria imagem mostra para vocês. O mapa em cima, ele mostra a desigualdade, o acesso à tecnologia e alguns lugares, quanto mais escuro, mais acesso, quanto mais claro, menos acesso. E do lado, uma sala de aula, vamos dizer assim, no ambiente não formal, que é debaixo de uma árvore onde os alunos são ensinados e ao lado a professora mostrando no tablet todos os alunos com um computador conectado à informação diretamente. São melhorias de informações que vieram para sofisticar, mas que não atenderam a todos os lugares, além da própria globalização. Nessa organização da nova ordem mundial, vamos trazer os principais coadjuvantes, né? Primeiramente, a União Europeia. Falamos dos Estados Unidos, que teve sempre um desenvolvimento capitalista bem hegemônico desde a colonização e se deu bem durante o período de guerra, porque não foi atingido diretamente pelos conflitos, suas fábricas e suas indústrias não foram destruídas, então permaneceu nesse império, nesse domínio. Mas a União Europeia, para ela se tornar um bloco econômico com um grande poder, ele teve que fazer, por exemplo, a integração de países que historicamente foi acontecendo, transformando eles em blocos econômicos, que a partir de estágio formou-se a União Europeia. Por exemplo, Benelux, em 1944, que está a Bélgica, a Holanda e Países Baixos, tinha o objetivo entre eles reduzir impostos alfandegários, adotar taxas comuns para importação e exportação de seus produtos. Em 1951, o Tratado de Paris, que é a Comunidade do Aço e do Carvão, o SECA, do Carvão e do Aço, SECA, constituído por França, Alemanha Ocidental, Itália e Benelux, eles tinham o objetivo de integrar indústrias siderúrgicas dos países do grupo. Já em 57, por meio do Tratado de Roma, fundou-se a Comunidade Econômica Europeia, o CEE, o mercado comum europeu, né? Que tinha como ideia e objetivo ter um mercado comum, uma união política aduaneira com a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Como assim? Se cria dentro de um continente, melhor se dizendo, dentro desses países próximos, uma relação onde você vai para um país vizinho, você não precisa pagar imposto alto, você vende para o país vizinho, você tem livre circulação, o preço das mercadorias que eu importo de um país para o outro são bem baixos e a moeda se torna única, no caso é o euro. Então, se eu adoto uma conexão entre facilitar a vida da população dos países vizinhos, eu torno um único bloco econômico e com essa circulação de mercadorias, de pessoas e capital, a nossa economia acaba se desenvolvendo mais ainda e ao passar dos tempos a gente já começa a se polarizar pelo mundo todo. Se polarizamos ao lado com os países vizinhos e começamos a ter conexão, fundando monopólios dentro de outros países mundo afora. Em 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, tornando estreitos os laços econômicos, definindo assim a União Europeia, ou seja, se criaram acordos comuns que não são existentes em todas as nacionalidades. Se, por exemplo, você pega a América do Sul ou a América do Norte, a gente vai ver que não tem essa livre circulação. Para entrar nos Estados Unidos, por exemplo, é uma burocracia, tem que pagar a venda de mercadorias, se vende barato de lá e se compra mais caro por parte deles. Para entrar tem que ter um visto, uma questão toda burocrática, e isso dificulta mais ainda. Então são processos que ainda precisam se reorganizar para fortificar a economia. Porém, a América do Norte, onde está os Estados Unidos, é bem mais rica comparada à América do Sul, onde está o Brasil, a Argentina
E essas relações acabam que sendo propícias ao desenvolvimento do seu país, porém nem sempre atinge a todos de forma satisfatória. Esses são os países que fazem parte da União Europeia. Ao lado temos a bandeira, que é o símbolo da União Europeia, e é assim que se forma o bloco econômico da União Europeia. Nessa questão da potencialidade, vamos trazer a ascensão japonesa. O Japão, uma grande potência econômica que faz parte dessa ordem mundial, ele começa a partir de 1868 com o Império de Meiji, o imperador, foi eleito imperador da época, e aí ele começa a ter mudanças nas sociais, como na própria política e economia do Japão, organizando um sistema político que limitava o poder aos monarcas, ou seja, antes de ele assumir, o poder ficava aos monarcas, ou dizer, tinha um rei, um imperador, onde a sua forma de governo era totalmente pautada à sua liderança e não se funcionava um poder de aderir a todas as camadas, de, por exemplo, trazer uma qualidade de vida mais satisfatória, mais agradável e investir na população, como saneamento básico, educação, infraestrutura e atrativo de empregos para que todas as camadas usufruam desse desenvolvimento humano. Com a implantação com esse governo de Meiji, aí se gera a implantação da indústria de base no Japão, com a indústria siderúrgica, dentre outros, que manda matéria-prima para as fábricas que vão transformar em peças de máquinas, de peças de carros, de navios, peças tecnológicas e tudo mais. E o desenvolvimento educacional gerou mão de obra qualificada. Ou seja, investe também na educação, nas crianças, e as crianças vão se aperfeiçoando, sendo uma mão de obra boa para ajudar o país. Eles contratam técnicos europeus para suprir a necessidade das fábricas de início, já que eles não tinham pessoas qualificadas. No entanto, concedem bolsa para estudantes irem estudar nas grandes potências econômicas e assim aprender e vier desfrutar disso, ter um gozo desse conhecimento junto com a população japonesa. Assim, a população se enriquece em conhecimento e produz ainda mais um desenvolvimento socioeconômico, seja na indústria, seja na educação ou de qualquer outro setor presente do país. No entanto, para assegurar a matéria-prima como carvão, mineral e ferro, porque o Japão é uma península, então são ilhas, é um terreno bastante montanhoso e quase não se tem para ter aquela produção dos minerais vindo, como o carvão mineral e o ferro. Ele acabou que também a disputar novos territórios, a explorar novos países vizinhos, a comprar, montar uma empresa de coleta de bauxita, de aço em outros lugares, nas proximidades, e começa a criar briga com a União Europeia, porque a União Europeia também já estava instalada fazendo a mesma coisa, tirando recursos desses países. E esses conflitos, como nós sabemos, gerou, por exemplo, as guerras, que nós sabemos que o Japão foi bem arrasado, principalmente com a bomba Hiroshima e Nagasaki. No entanto, foi um país que sempre soube se reconstruir perante as adversidades, porque após a guerra, novamente, se reconstrói as cidades, se vende produtos tecnológicos, fabrica e importa várias peças que são bem sofisticadas no mercado. Aqui uma imagem do Meiji, imperador, e ao lado a indústria tecnológica do Japão, fabricação de peças de automóveis e peças de eletroeletrônicos ou de computadores, celulares e assim sucessivamente. Bom, gente, essa é a nossa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante. Tchau.